Hoje o assunto é mais sério do que nunca. Se você aí que está assistindo por acaso acabou de ganhar na loteria, ou recebeu uma herança, ou por acaso tem dinheiro parado na poupança, ou então se você vendeu um imóvel, tá com dinheiro na mão exatamente agora, sei lá se aconteceu qualquer coisa assim, esse vídeo aqui é a sua salvação, cara. Porque nós vamos falar hoje como que eu investiria se eu tivesse na mão agora 500 mil reais. É isso mesmo que você ouviu, se eu tivesse na mão agora, líquido disponível, 500 mil reais, o que eu faria com esse dinheiro? E o mais importante de tudo, se eu fosse investir esse dinheiro, as minhas prioridades seriam, número 1, segurança. Vocês sabem muito bem que o meu lema aqui é não inventar moda. Vamos fazer o que funciona, o que já se provou no tempo e não fazer besteira para não correr o risco de perder dinheiro em hipótese alguma. E em segundo lugar, eu priorizo também a diversificação. Vocês já me ouviram falando sobre isso, todo mundo sabe, é clichê. Não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta. A gente precisa ter categorias de investimento diferentes, classes de ativo diferentes e países diferentes. A gente precisa investir em diferentes moedas também. E em terceiro lugar, eu vou priorizar também o cenário atual, pessoal, para a gente montar uma carteira de investimentos que esteja adequada, com as melhores oportunidades, mas pensando principalmente numa estrutura forte, que é a minha metodologia de investimentos, a forma como eu aplico isso para os meus clientes também. Então hoje eu vou dar essa palhinha, essa explicação de como fazer esse negócio na prática. Lembrando que o meu objetivo com esse vídeo aqui é mostrar a minha metodologia, a forma como eu penso, a filosofia de montagem de uma carteira de investimentos. Esse é o mesmo princípio que eu aplico no meu dinheiro, no dinheiro dos meus clientes também. Só que não é para você simplesmente sair copiando esse negócio, tá? Isso aqui também não é nenhuma recomendação. Inclusive, eu nem vou falar de ativos individualmente, eu vou mostrar para vocês o racional, a lógica de construção de um portfólio de investimentos. Agora, se você quiser uma conversa personalizada para montar uma estratégia parecida com essa aqui, mas para o seu caso individual, o link está aqui na descrição, deixa suas informações e aguarda que eu mesmo vou entrar em contato contigo para a gente bater esse papo. Essa primeira conversa ela é sem custo nenhum, tá? A gente vai marcar uma reunião, eu vou avaliar sua carteira atual, se é que você já tem uma, né? E vou fazer um entendimento do seu momento de vida, dos seus objetivos e depois disso a gente monta essa estratégia e aí se você quiser se sentir confortável, a gente executa ela na prática depois. E antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa o seu like também, comenta aqui a sua opinião, as suas dúvidas e compartilha esse vídeo com algum amigo, alguma pessoa que está precisando assistir esse vídeo nesse momento. A gente tem muitos familiares aí que ainda estão investindo na poupança, que ainda tem o dinheiro mal alocado lá no banco, ou que até estão já em corretora, já avançaram algum próximo passo, mas estão perdidos e esse vídeo aqui vai ajudar elas também, então não esquece de compartilhar esse conteúdo. Então agora vamos para a prática, pessoal, sem mais delongas, vamos começar a montagem dessa carteira de investimentos se eu tivesse na mão agora 500 mil reais para alocar. Então, pessoal, quais são as premissas dessa carteira aqui, tá? Ela vai ter um perfil arrojado, porque afinal de contas eu estou fazendo uma carteira para mim, né? É como se fosse um investimento meu próprio na pessoa física. E o meu objetivo é buscar uma rentabilidade de 6% ao ano acima da inflação. Em outras palavras, né, é IPCA mais 6% de forma perene e longeva. Ah, Tiagão, mas isso aí é muito fácil, cara. Hoje em dia qualquer tesouro direto aí tá pagando mais que IPCA mais 6. É verdade, não tem mentira nenhuma nessa fala aí. Só que isso aí é agora, cara. A gente não sabe como vai estar aqui 10 anos. E 10 anos atrás não era tão fácil assim ganhar IPCA mais 6 também. Quando a gente olha janelas longas de rentabilidade, IPCA mais 6 é um baita negócio. Então a gente ter como parâmetro de sucesso 6% ao ano acima da inflação é muito razoável, tá certo? É um cenário que dá para ganhar e também não é extremamente otimista, que vai acabar prejudicando as projeções. Então vamos lá, sem mais delongas, agora eu vou mostrar na tela para vocês o que eu preparei, a divisão dessa carteira de investimentos. Olho na tela, pessoal, olha isso aqui, cara, eu tô literalmente entregando o ouro aqui para vocês, pessoal. Olha só esse negócio. Antes de mais nada, tá? Vamos já começar aqui na parte prática, sem enrolação. Eu fiz a divisão dessa carteira em 3 categorias macro, tá? Então a primeira parcela é renda fixa no Brasil, a segunda parcela é renda variável no Brasil e a última parcela é a parte de exterior, a parte que está investida em dólar. E aí nas categorias macro a gente vai ter a subdivisão. Então, gente, 40% do dinheiro vai ficar investido na renda fixa no Brasil, tá bom? É isso que significa aqui na tabela. 35% do dinheiro é renda variável aqui no Brasil e 25% do dinheiro
é dólar e investimentos em dólar, tá bom? A gente vai alocar em ativos que tenham a exposição ao dólar ou que diretamente a gente converta para dólares e compre esses investimentos lá no exterior. Agora eu vou falar de cada uma das categorias e também qual que é o papel delas dentro da carteira. Então, gente, dentro da renda fixa no Brasil, a gente vai ter 3 subdivisões, tá bom? Uma parcela vai ser atrelada ao CDI, que é o que a gente chama também de pós-fixado. Outra parcela vai ser o IPCA, que é o que a gente chama ali de ativos de inflação. E outra parcela é o pré-fixado também, cada uma aqui com as suas proporções, tá? E aqui o valor que eu investiria, lembrando, né, que é uma carteira de 500 mil. Então, gente, 100 mil reais eu colocaria em renda fixa atrelada ao CDI. Aqui dentro, o que a gente vai ter nessa subdivisão? Primeiro, a reserva de liquidez da carteira. Nesse caso aqui, a gente nem está considerando uma reserva de emergência. Isso aí poderia ser um outro dinheiro, tá? Apartado aqui desses 500 mil. Mas na carteira, a gente precisa ter também uma reserva de liquidez. Porque eventualmente vão surgir oportunidades, é bom a gente ter um recurso líquido disponível e até uma certa forma de ter uma reserva para rebalancear a carteira ao longo do tempo, caso não sejam feitos novos aportes, novos investimentos nessa carteira. Então, dentro daqueles 20% ali, a gente vai ter um pedaço alocado em fundos com liquidez. Esse pessoal aí que a gente conhece são os fundos de renda fixa, tá bom? Fundos de renda fixa, que normalmente vão ter a liquidez ali em D+0, né? Então, que pagam no mesmo dia, ou então que pagam no dia seguinte, tá bom? D+0, D+1 ali o prazo de resgate para esse valor. Pô, Thiagão, mas então tu vai colocar toda a parte de CDI em fundos de investimento? Não, também não vou fazer isso. Uma outra parcela dentro daqueles 20% a gente vai colocar em títulos. E aí quais títulos que a gente pode investir dentro dessa parcela? A gente vai colocar Tesouro Selic, uma parcela de Tesouro Selic. A gente também vai colocar CDB, ILCI e LCA. Essas aqui sem liquidez, tá bom, pessoal? Então, ó, esses caras aqui a gente vai aplicar para prazos aí de 2 anos ou então 3 anos, dependendo da taxa que a gente conseguir. E alguns, por enquanto, né, eu tô gravando esse vídeo ainda em 2025, esses ativos aqui, por enquanto, ainda são isentos de imposto de renda. A partir do ano que vem, eles já vão ser cobrados em imposto de renda em uma alíquota de 5%, mas por enquanto eu tô gravando esse conteúdo, ele ainda é isento de imposto. E aí, nesses ativos aqui, a gente vai buscar rentabilidades de 105% do CDI, a gente vai pegar ali outras formas também, né, 90% do CDI isento de imposto de renda. Então, é isso que a gente vai fazer, tudo isso dentro dessa parcela aqui de ativos atrelados ao CDI, tá bom? Beleza, Thiagão, tô acompanhando. Tá fazendo sentido, cara, mas vamos lá, avança esse negócio aí, desenrola esse carretel. Então a segunda parcela agora, pessoal, a gente vai falar dos ativos de inflação. Essa parte aqui eu quero muita atenção para mostrar aqui para vocês, porque esses caras, o que a gente vai pegar, tá? A gente vai pegar títulos, então a gente também vai pegar tesouro, tá? Tesouro. E aí lá no tesouro é aquele que a gente conhece por tesouro IPCA+. Aí aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não esticar muito aquele prazo. Então a gente vai pegar títulos que são 2035, que aqui vai ter uma duração, né, de 10 anos. Vai pegar também títulos 2050, que daí tem o prazo de 25 anos. Esses caras aqui vão ser uma parcela desses 15%, tá? Um pedacinho desse 15%, mas não tudo, não todo esse valor aí. Outra parcela a gente vai pegar CDBs também, pessoal. Existe CDB que paga IPCA+. E aí aqui a gente consegue uma gordura. Hoje, por exemplo, no mercado a gente consegue aí IPCA mais 7,5%, IPCA mais 8%, dependendo do emissor, e prezando sempre pela segurança, né? E sempre sabendo que a gente nunca deve passar da cobertura lá do Fundo Garantidor de Crédito. Já tem outros vídeos aqui no canal em que eu falo melhor sobre esse negócio do FGC, então acompanha aqui, vou tentar deixar nos cards para ficar mais fácil. E aqui dentro, pessoal, para finalizar a parte de IPCA+, também tem uma categoria muito bacana, que são os fundos de investimento de infraestrutura. Tá? Normalmente esses fundos aqui, ó, eles são fundos de inflação também, fundos que têm títulos atrelados ao IPCA e que a gente também consegue isenção de imposto de renda. Então, dentro dessa categoria, eu também colocaria um pouco de fundo de infraestrutura, tá? Que são fundos aí que têm a correção por IPCA+, e ainda tem o benefício de ser isento de imposto. Entraria aqui também dentro dessa categoria, dentro desses 75 mil reais aqui. Show de bola, Thiagão, tô acompanhando, tá legal, cara, mas vamos lá, continua esse negócio, tô acompanhando. E aí, para finalizar a parte de renda fixa, pessoal, a gente vai investir também um pouquinho em pré-fixado. 5% só do dinheiro em pré-fixado, que são aqueles ativos ali que a gente consegue 13% ao ano, 14% ao ano. Lembrando que, ó, para o registro histórico aí, eu tô gravando isso aqui em 2025, tá? Então, em 2025, essas taxas aqui, ó, elas são razoáveis de se encontrar, tá? Vai que daqui vários anos essa taxa aqui seja muita coisa, né? Se o juro caiu, ou se a taxa, ela tá muito menor porque o juro subiu ainda mais. Então, ó, registro histórico aqui, em 2025 isso aqui é super razoável, tá? Thiagão, mas eu fiquei na dúvida por que o pré-fixado é tão pouco em relação aos outros, cara? É porque no pré-fixado, pessoal, tem risco.
risco. Ele é um tipo de renda fixa que não é 100% seguro. O que eu quero dizer com isso? Se a gente investe num pré-fixado hoje e deixa o dinheiro travado, digamos, por 3 anos, esse investimento vai vencer só lá em 2028. Só que nesse meio tempo, o juro do mercado ele vai mudando. A própria taxa Selic ela é renovada a cada 45 dias pela decisão lá do Banco Central. Então hoje a gente pega, por exemplo, 14% ao ano de rentabilidade. Só que a gente não sabe se daqui 6 meses, esses 14% ao ano já não vai ser mau negócio. E aí a gente precisa ficar com esse negócio na mão por mais 2 anos e meio até esse título vencer. Então o pré-fixado, a gente sempre tem esse risco de comparação com o mercado. E é por isso que não dá para pegar tanto da carteira nos ativos que são pré-fixados. Pô, Tiagão, mas então não dá para pegar quando o juro estiver caindo? E aí quando o juro estiver caindo a gente compra pré-fixado e aí garante que depois o juro vai cair e a gente vai ficar com um bom negócio na mão? Isso aí, cara, tem um nome e sobrenome. Se chama market timing. Essa é uma prática muito perigosa e eu gosto de dizer que esse negócio aí é o cemitério do malandro. Porque o que vai acontecer, cara? Assistam os meus vídeos anteriores aqui, eu já expliquei essa dinâmica. O mercado financeiro ele sempre antecipa. Então não existe esse negócio de eu conseguir comprar exatamente quando o juro vai cair. Porque se o juro já está sendo projetado para cair, as taxas do mercado já estão mudando. E aí você já perdeu o cavalo encilhado, o negócio, o bonde já passou. E aí você vai ficar com uma taxa na mão que já está defasada. E se você investe seguindo a manada desse jeito, a chance de fazer besteira é muito grande. Então não dá para fazer esse negócio. A gente tem que ter sempre uma parcela em pré-fixado e se porventura a gente tomar um prejuízo aqui em algum momento por ficar abaixo da taxa de juros do mercado, beleza, é do jogo, ninguém vai morrer por isso. Vai ter casos também que a gente vai ganhar do mercado, vai ganhar de muito longe. Por exemplo, se a gente pegar agora um pré-fixado pagando 14 e o juro daqui 2 anos cair para 7%, a gente vai estar com muita rentabilidade nesse título. Então por isso que não vale a pena ficar tentando prever o futuro. Vale a pena pegar uma parcela desses ativos, deixá-la na carteira de forma estruturada e deixar o negócio amadurecer. Beleza, feito esse disclaimer, agora vamos para a parte de renda variável, a parte que interessa. Começando pelo Brasil, né, pessoal? A gente vai ter 10% do dinheiro investido em fundos imobiliários. E aqui, obviamente, fazendo uma diversificação. A gente vai ter fundos imobiliários de tijolo, a gente vai ter fundos de papel, a gente vai ter fundos de fundos. Assistam lá o meu vídeo que eu já fiz explicando toda essa parte aqui de fundos imobiliários. A gente vai pegar esses 50 mil e comprar vários fundos diferentes para ter essa diversificação, tá certo? O papel dos fundos imobiliários aqui na carteira vai ser também gerar essa recorrência, os dividendos caindo na conta todo mês para a gente ter fluxo para reinvestir. Isso aqui é super importante e também nos mantém engajados. O dividendo, além de tudo, ele tem também um fator psicológico. É dopamina no cérebro do investidor. Isso aqui é muito importante. A gente nunca pode menosprezar esse efeito. Vamos avançar aqui, pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso. A gente vai ter também 15% investido em ações do Brasil e em ETFs. Então, gente, a gente vai pegar esses 75 mil aqui, vai montar uma carteira de ações e também vai comprar alguns ETFs. Para quem não sabe, ETFs são índices de referência, né? Então a gente pode replicar, por exemplo, o índice de dividendos, né, o IDIV, a gente pode replicar o IBRX, que pega as maiores empresas aqui do Brasil, a gente pode pegar o índice de small caps, tem várias outras aqui que dá pra gente investir através dos ETFs, tá bom? E agora eu vou entrar na parte mais polêmica dessa carteira aqui, que tem muita gente aí que gosta de falar mal dessa categoria de investimentos, mas eu sou um cara que gosto desse negócio, acho que faz muito sentido também. Mas o investidor tem que saber o que tá fazendo. Não dá para se aventurar. Ele tem que saber, tem que conhecer e principalmente estudar. Ou então tem que contar com ajuda profissional para fazer esse tipo de investimento aqui, senão não vai dar certo, vai fazer besteira. Eu estou falando dos fundos de ações, os famosos FIAs, né? Fundo de investimento em ações. Esse cara aqui, ó, por que o pessoal gosta tanto de falar mal deles? Porque esses fundos, eles normalmente têm taxas mais altas. Uma taxa de administração de 2% ao ano e uma taxa de performance, né? Quando o gestor ele consegue ganhar mais do que o indicador de referência, que normalmente nesses casos aqui é o Ibovespa, o gestor ganha um prêmio também. Ele performou melhor que o Ibovespa, ele vai ganhar uma taxa adicional pelo trabalho que ele realizou. Normalmente essas taxas aí, elas são 2% de administração e 20% para essa taxa de performance sobre o que render acima do benchmark. E aí o pessoal olha para isso e se apavora, né? Fala, meu Deus, é uma taxa muito alta. Só que não é, cara. Se a gente consegue uma boa rentabilidade acima do indicador de referência, essa taxa aqui mais do que se pagou.
pagou. E a gente não pode esquecer que isso aqui é a remuneração do trabalho do gestor. Então, a gente paga pelo serviço, recebe um serviço de qualidade e tá tudo certo. É assim que o mundo funciona. E aí, para escolher bons fundos de ações, a gente tem que ter ajuda profissional ou então dedicar bastante horas de estudo aí para selecionar os melhores gestores, tá? E aí, para essa carteira de 500 mil, eu colocaria 40 mil reais em fundos de ações, que representa aí 8% do portfólio como um todo. E para finalizar a parte de renda variável dessa carteira, eu colocaria também um pedacinho, uma quirelinha, 2%, só 10 mil reais dos 500 mil, né? Em um fundo de Private Equity. Já tem vídeo aqui no canal explicando tudo no detalhe como funciona a Private Equity, como é que é esse negócio. Vou deixar o link aqui nos cards, então acompanhe por lá. E agora, pessoal, a parte que todo mundo estava esperando, a parte de exterior, como é que eu investiria os meus 500 mil reais na categoria de dólar, na categoria de exterior. Vamos lá, pessoal. Eu investiria, então, 5% dos 500 mil, 25 mil reais, em ETFs de renda fixa. Tiagão, o que é esse negócio, cara? Já tem vídeo aqui no canal falando do TFLO, que é um exemplo de ETF de renda fixa, em que eu explico para vocês como é que funciona essa dinâmica, como é que é esse mercado, né, de renda fixa lá no exterior, o que é importante de se observar. Então assistam também esse vídeo aqui no canal, mas eu investiria 5% desse dinheiro em ETF de renda fixa em dólar. Lembrando que esse cara vai pagar cupons, né, juros recorrentes na conta. Então vai ter uma renda passiva em dólar nessa parcela da carteira aqui, tá bom? Continuando, eu também investiria 15%, 75 mil reais em ETFs de ações, pessoal, para replicar índices de referência lá no exterior. Tiagão, mas então tu não vai fazer nenhum stock picking, nenhuma seleção de ações lá no exterior? Não vou fazer. É exatamente isso que você me ouviu. Eu vou investir tudo lá fora através de ETFs. E por que eu vou fazer isso? Porque o mercado americano, pessoal, ele é muito mais maduro que o mercado brasileiro. Lá fora tem mais de 4 mil ações na Bolsa de Valores. Aqui no Brasil a gente tem em torno de 400. Então a gente está falando que o mercado, só em número de ações, quase 10 vezes maior. Em volume de recursos, né, em negócios gerados lá, é muitas vezes maior que o mercado brasileiro. E quem investe no mercado americano? É o próprio americano, é o brasileiro, é o asiático, é o europeu, é o africano. Todo mundo investe no mercado dos Estados Unidos. Então as oportunidades lá, essa forma de encontrar as melhores ações, ela é muito difícil, é um jogo de profissional. E muitas vezes até os profissionais não conseguem ter êxito nisso. Tem várias pesquisas que mostram que mais de 90% dos investidores não conseguem bater os índices de referência. Então eu, sabendo disso e estando aqui no Brasil, estando aqui no Rio Grande do Sul, na minha mais humilde condição de investidor pequeno, investidor sardinha aqui, pessoal, é óbvio que eu não vou gastar minha energia e o meu tempo tentando encontrar as melhores oportunidades nos Estados Unidos. Eu vou somente replicar os indicadores de referência, porque assim eu maximizo a minha chance de fazer dinheiro e eu minimizo os meus riscos, a minha chance de fazer besteira. Então, para quem prioriza segurança, investir através de ETFs é uma baita sacada, é um baita negócio para quem está buscando segurança e diversificação. Beleza, fiz toda essa explicação aqui. Então agora vamos finalizar essa parte da carteira falando dos investimentos alternativos. E eu tô falando aqui de ouro e tô falando de Bitcoin. Então, pessoal, para os investimentos em ouro e Bitcoin, a gente vai botar pouquinha parte da carteira, tá? 3% para o ouro, 15 mil reais, e 2% para o Bitcoin, em torno aí de 10 mil reais a gente vai fazer essa alocação. Tiagão, eu só não tô entendendo por que esses caras aí estão na categoria de exterior, cara. Se eu sei que aqui no Brasil eu posso comprar um ETF de cripto e posso comprar também um ETF de ouro. E a explicação é muito simples, né, pessoal? Esses dois caras, por mais que a gente possa comprar eles aqui no Brasil pagando em reais, a cotação deles se dá no mercado internacional. A gente acompanha a cotação do Bitcoin, por exemplo, em dólares, né? A gente ouve falar aí, bateu a máxima histórica, cento e poucos mil dólares. Então, por mais que a gente compre em real, eles são denominados em dólar e a gente vai categorizar eles também na parcela de dólar da carteira. O ouro, ele vai ter o papel de ser uma reserva de valor. Então, se tudo der errado, se no futuro a gente tiver uma mudança de paradigma, o dólar deixar de ser a moeda de reserva, o ouro vai voltar a ter protagonismo e é importante a gente ter um pedacinho da carteira investido nele. E o Bitcoin também pela relação de assimetria. Se tudo der certo, se o Bitcoin disparar muito, a gente vai ganhar muito dinheiro, só com esses 2% investido em Bitcoin. E se tudo der errado, se o negócio valer zero, a gente vai perder pouco. Então é pensando nessa assimetria, pensando nessa segurança que a gente faz essa composição aqui. Beleza, pessoal? Encerramos aqui a parte de construção da carteira. Eu tenho certeza que você está se perguntando agora, Tiagão, tenho só 50 mil, posso replicar essa carteira aqui? É óbvio que não, meu jovem. Você não pode fazer isso, cara. Essa carteira foi pensada para quem tem 500 mil reais. Na verdade, ela foi pensada
para um cara como eu, com 500 mil reais. Então o seu momento de vida pode ser outro, o seu perfil pode ser outro. E principalmente, tem coisas aqui que a gente só consegue fazer quando tem 500 mil reais. Por exemplo, você não vai conseguir investir em private equity com menos de 10 mil reais, muito provavelmente. Então, para que ele não fique muito pesado na sua carteira, você precisa ter um valor maior já disponível. Então, se você tem menos recurso, ou até se você tem mais recurso e quer ter uma carteira como essa aqui, deixa o seu contato aqui no link da descrição, que eu mesmo vou entrar em contato contigo para a gente marcar um bate-papo e montar essa estratégia personalizada. Tiagão, vamos lá, tô entendendo, cara, tô acompanhando, mas eu quero saber o seguinte, fala a verdade pra mim agora. O papel aceita tudo, né? Essa carteira tá bonita, mas ela rende mesmo, cara? Essa carteira aqui é rentável? Ela ganha dinheiro? Mostra pra mim. Eu quero saber se essa carteira aqui é boa de verdade ou se eu não posso simplesmente deixar tudo lá no CDI e viver minha vida sem tu ficar me incomodando o dia todo. Agora vamos lá, pessoal. A hora da verdade. Eu vou mostrar pra vocês o estudo que eu fiz sobre essa carteira e vou mostrar pra vocês se ela rende ou não rende de verdade. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Já vou aproveitar para fazer um jabazinho aqui, pessoal. Esse é o material que a gente faz para os nossos clientes aqui na consultoria, o material da Portfel. Olha que maravilha, olha que lindo esse material. Então, se você quiser ter uma análise de carteira que nem essa daqui, já aproveita, não perde tempo, deixa seu contato aqui no link da descrição para a gente fazer uma análise da carteira e você ganhar um material igualzinho esse aqui com a análise completa do seu portfólio de investimentos. Feito aí então o jabazinho, né? Vamos agora mostrar aqui o que tem nesse material, pessoal. Já estou mostrando aqui na tela para vocês o histórico de rentabilidade dessa carteira nos últimos 10 anos. A gente é investidor de longo prazo, então a gente tem que avaliar essas janelas mais longas, como é que essa carteira performa no longo prazo. E a primeira coisa que a gente observa é que esse portfólio ele ganha de praticamente todos os indicadores aqui que são importantes para a gente. O que eu estou comparando? A linha azul aqui do gráfico é o portfólio da carteira, tá certo? Então é a cotização desse portfólio nos últimos 10 anos. Em verde é o Ibovespa, no tracejado roxo aqui embaixo é IPCA mais 6%, que é o indicador de sucesso que eu comentei lá no início do vídeo, e em vermelho é o CDI. Tá vendo por que não é suficiente a gente se comparar com o CDI, pessoal? O CDI perde do IPCA mais 6, ele perde da bolsa nessa janela aqui que a gente está avaliando. Então o CDI, ele no curto prazo até faz algum sentido, mas no longo prazo ele nunca vai ser suficiente, tá? A gente sempre tem que comparar com um indicador de referência acima da inflação. E aí, pessoal, olha o que eu estou mostrando para vocês, ó. Essa é uma carteira que passou por crises, ó. Ela passou pela pandemia. Olha só como foi a performance aqui na pandemia, ó. Deixa eu até pegar a caneta aqui para mostrar. Aqui, ó, a gente está falando da pandemia, ó. A bolsa despencou, a carteira caiu também, mas ela caiu bem menos. Olha só como é uma carteira que segura o tranco ali, ó. Ela caiu, mas caiu bem menos. E no passar dos anos a gente percebe que essa carteira ela oscila, ó, ela tem variações, mas são variações muito menos intensas. Isso aqui significa que ela tem uma volatilidade mais baixa. Uma volatilidade menor do que a da bolsa. Então é uma carteira que tem um risco mais controlado. A volatilidade ela é também uma medida de risco na construção de um portfólio. E essa carteira consegue segurar bem essa volatilidade aí no longo prazo. E principalmente ganhar de todos esses indicadores, tá, pessoal? Então é uma carteira muito robusta, muito bem construída e tá aqui a resposta para a pergunta. Ela é também uma carteira absolutamente rentável e segura. Ah, Tiagão, mas isso aí que tu tá me mostrando é só retorno passado, isso aí é engenheiro de obra pronta, isso aí qualquer um consegue pegar o passado e analisar desse jeito. Você tem toda a razão, meu jovem. Não tô dizendo que você não está certo, mas é só isso que dá pra gente fazer, cara, não tem como prever o futuro. Então, com base no passado, a gente conhece o comportamento da carteira, e a gente sabe como ela se comportou em crises passadas. Então a gente, somando tudo isso ao perfil e à diversificação dela, a gente consegue também criar uma expectativa para o futuro. E essa aqui é uma carteira que tem uma boa expectativa de que vai fazer com que você proteja seu patrimônio e faça ele crescer numa medida bastante razoável. Então, pessoal, já deixa sua opinião aqui nos comentários se você investiria numa carteira como essa. Me diga o que você achou também desse portfólio, se ele fez sentido ou não. Hoje foi um conteúdo muito denso, muito técnico, mas quero ouvir a opinião aí de vocês, se fez sentido e também se gostaram, né? Se querem mais conteúdos como esse e até se querem outros valores, tá? Comenta aqui se vocês querem me ver falando de uma carteira para outros valores, para 50 mil, para 100 mil, para menos, até para 10 mil. Então comenta aqui o que vocês querem ver eu fazendo aí nos próximos vídeos nesse formato e se ele fez sentido também. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho das notificações e lembrando, se você quiser uma análise da sua carteira muito parecida com essa que eu fiz aqui, bolar uma estratégia de investimentos, deixe seu contato aqui no link da descrição. O primeiro bate-papo é sem nenhum compromisso, só se você quiser, se fizer sentido, depois a gente avança para a consultoria. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.